semana para falar de um assunto que toma conta aí dos últimos dias. Inovação. Não é novo, mas é inesgotável, né? E não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que apenas o CEO do nosso querido South Summit, que movimenta aí esses últimos 3 dias, pelo menos, né? Porque na verdade vem muito antes. Thiago Ribeiro está de volta. Nós prometemos no ano passado, para quem quiser conferir, nós já tínhamos feito uma entrevista com o Thiago e a gente prometeu que então, às vésperas da próxima edição, a gente traria ele de volta. Estamos aqui cumprindo esta promessa. E do meu lado, outra convidada especial que já esteve do outro lado desta mesa, Alexandra Zanella, que é jornalista. Bom, o Thiago também é jornalista, acreditem, com especialização em marketing e o que eu acho mais sensacional, mestre em ciência da computação. Atualmente ele é responsável pela direção brasileira do South Summit. A Ali, que também é jornalista, como eu falei antes, é diretora de relacionamento e conteúdo, agora a gente inverte, da Padrinho, empresa da qual ela é sócia fundadora, e ela também nada mais é do que a assessora de imprensa do ano de 2022, eleita pela nossa Associação Rio-Grandense de Imprensa. Meu Deus, eu sou diretora da associação. Desculpa, Nunes, desculpa. A nossa Ari. Pra gente não perder tempo aqui de ler todos os currículos, porque eles são sempre muito extensos, vai ficar aqui na descrição do vídeo detalhes das trajetórias da nossa dupla, muito querida. E também, lembrando, para quem chegou agora ou ainda não se deu conta, toda semana 2 convidados comigo, um entrevistado e um entrevistador. Eu fico aqui para variar, né, me metendo, porque como dizem, o programa é meu, eu faço o que eu quiser. Não, mentira. O importante é que aqui, neste programa do Coletiva.tv, o protagonismo é do mercado. A Alexandra Zanella, agora sim. Fala, mercado. O Ali, né? Que a gente é íntima, né? Agora sim, tudo contigo. South Summit bombando, certamente importante dizer, este programa está sendo gravado antes de começar, mas sabemos, tenho certeza que vai estar bombando nesses 3 dias ali. Que já tá, na verdade, já a gente tá 8 dias do evento, já tá bombando. E a cidade está inteira, cheia, com banners indicando, que eu já acho, Thiago, uma coisa muito legal, porque a gente está vivendo. Eu que moro e tenho agência no centro, onde acontece o South Summit. Mas eu vou te dizer, Ali, que esses dias eu acho que eu estava indo no pediatra, talvez levar meu filho, e eu passei ali pela Vasco, que assim, tá bem longe do cais, né? E tinha lá, né? E isso me lembra muito, inclusive, a Web Summit, né, em Portugal, que a cidade vive. Perfeito. O evento é muito bom. Eu acho que temos um lugar privilegiado. Paramos de ficar de costas para essa beleza que é o Guaíba que temos. Eu acho que isso é um potencial incrível. E que delícia estar no centro, sabe, nos preparando para receber gente do mundo inteiro. A gente vê outras línguas. Inesquecível o último dia na primeira edição, né? Aquele último dia que a gente foi coroado com aquele pôr do sol maravilhoso. E eu tava brincando com a minha equipe, a gente preparando a nossa cobertura. Inclusive, vou aproveitar para dizer, quem está nos assistindo também pode conferir em coletiva.net, certamente, equipe bombando. E eu disse, gente, a gente precisa só tomar um cuidado, né? Porque se no ano passado era expectativa de 8.000 pessoas e tinham 16, este ano com expectativa de 20, nós vamos chegar lá com 40, né? Exatamente. Quem não garantiu o seu ingresso acho ainda... bom, né? Muito bom, mas que legal. Thiago, eu acho que a primeira coisa que eu quero te perguntar... Primeiro, que delícia estar aqui nessa troca com vocês, né? A gente brinca que ela traz os amigos aqui, mas fazer o que se ela tem amigos tão competentes, né? Ai, cada um com seus problemas, né, Ali? O prazer é muito nosso estar aqui também. Muito, mas, Thiago, assim... Tu é um cara da inovação e é muito maluco porque tu vem da redação, então tu tem inovação com esse recorte da comunicação, de uma comunicação muito justa e correta, que eu acho que a gente ganha com isso. Mas eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente nessa largada aqui, o que a South Summit traz para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul? Qual é o legado que esse evento, que está no seu 2º ano, mas já é um evento consolidado? Isso já é uma vitória, né? Porque 2 aninhos é um bebê. Bebê. É um jovem. É um evento que vem da Europa. Nós somos um país bastante diferente culturalmente da Europa. E olha que coisa incrível que a gente conseguiu abraçar da nossa característica, mas transformar ele em global, do global para o local, da nossa cara.
que fica de legado para o nosso estado, para o nosso país, esse evento tão grandioso? Essa é uma pergunta que ela tem uma complexidade, né? É a pergunta de $1 milhão. Eu diria que sim. Inclusive, tu viu que o rosto dele se iluminou, assim, já, né? Abriu um sorriso, olha só. É porque a gente trabalha justamente por esse legado. Né? Quem me acompanha, e vocês duas a gente tem uma história aí de amizade, de relação, de N frentes, N projetos que a gente já desenvolveu juntos. E você sabe, eu sou um ativista dessa causa. Né? Então, assim, primeiro, para mim é um privilégio poder liderar um evento como o South Summit. Agradeço demais ao Zé Renato, que acreditou no meu nome para fazer isso e me deu todas as condições para fazer esse trabalho, né? Do governador Eduardo Leite, que desde o primeiro momento também ficou muito confortável, sobretudo com a minha liderança, e sempre apoiou o evento e é um entusiasta desse processo. Se não fosse ele, a gente não estava aonde a gente está. Ao prefeito Sebastião Melo, que da mesma forma se somou a esse movimento. Então, assim, eu acho que esse legado já é uma coisa que a gente pode trabalhar, ou seja, o South Summit conseguiu unir um povo que naturalmente é dividido. Né? A gente sabe da nossa história, de tudo que aconteceu, né? Da grenalização, dos chimangos e maragatos. E eu não vou cansar aqui o nosso espectador com essa história, porque isso é um passado e eu torço muito para que isso fique realmente no passado. Acho que a gente não pode esquecer, porque tem um aprendizado em cima disso, mas eu sou um cara que olho sempre para frente. Eu acho que o South Summit também nos ensinou isso. Acho que o primeiro legado é essa oportunidade que ele nos deu de trabalhar junto, de colaborar, de compartilhar, né? Acho que isso é muito legal. Bom, aí a gente tem uma série de outros legados que vêm na carona disso e tem isso como base, eu não tenho dúvida nenhuma. Então a gente tem, primeiro, a questão do impacto que ele tem na imagem do Estado, do Brasil, da cidade de Porto Alegre. Eu falava há poucos dias num evento na Associação Comercial de Porto Alegre e era justamente sobre isso que a gente comentava. A gente tem uma competição de startups no segundo ano que mobiliza 2.020 startups de 86 países. Esse número, para ficar claro para quem está nos acompanhando, significa 44% dos países do mundo interessados ou manifestando interesse em estar no South Summit. Estamos existindo para o mundo. Perfeitamente. Mas mais do que isso, o que acontece? Essa visibilidade, essa conectividade, essa abrangência global também mostra a credibilidade do evento, do trabalho, de uma série de coisas. Mas isso é um legado que já é intangível. O que nos custaria fazer uma campanha para impactar 86 países? E o South Summit está nos proporcionando isso. Né? Aí tu junta isso com toda a questão econômica que ele traz, porque ele movimenta o turismo, ele movimenta a economia. Não é por nada que a prefeitura, por exemplo, no mês do evento, da primeira edição, né, teve um recorde de arrecadação, né, de tributos, o que é super importante. Não é por nada que nós tivemos sold out na rede hoteleira e estamos revivendo esse momento nessa segunda edição. Não é por nada que pousaram 183 jatos particulares no Salgado Filho de pessoas que vieram para o evento. 183, e aí eu sempre faço isso, tem gente que já disse que é uma piada chata, mas eu sou obrigado a fazer, porque foram 182, na verdade. Tinha um que era do Metallica, que tinha show naquela semana. Que veio pro South Summit, aproveitou e fez um show, me falaram. Que bom que era do Metallica. Já que eu vou estar ali, né? Já que eu vou estar ali no cais, a gente já faz um a rede hoteleira, nós só tínhamos hotéis a 130 quilômetros de Porto Alegre. E quando a gente fala em 130 quilômetros, nós estamos falando de Porto Alegre, da região metropolitana, das cidades do entorno, que também comemoraram isso. Né? Segundo o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, a gente teve um incremento de 30% no movimento, no resultado. Né? Aquelas empresas, aqueles estabelecimentos que estavam mais perto do embarcadero, do Cais Mauá, sobretudo no embarcadero, o relato que a gente recebe dos empreendedores é: olha, eu tive o maior movimento da minha história. E a gente vem de uma pandemia arrasadora. Inclusive a última edição, a primeira edição, a gente falava muito, como a gente faz ali a cobertura em tempo real, a gente ouve muito e entrevista muita gente que está lá. E a sensação das pessoas, porque o South Summit ele foi em maio do ano passado, né? Porque teve a Omicron, enfim, pandemia. O primeiro evento, né? Presencial, depois como uma liberdade.
A impressão que eu tive em circular por lá é que as pessoas estavam, sabe, enxergando a boca, que a gente não via a boca e o nariz das pessoas há muito tempo. E eu, às vezes, olhava para as pessoas e pensava, quem é essa pessoa? Não reconhecia só pelo olho. E eu acho que a impressão que eu tive no ano passado foi isso, que as pessoas estavam com tirem a sede máscara de evento, mesmo. né? Foi um momento de encontro, de conexão. Foi lindo, a gente sabe. De bons negócios. De oportunidades, né? Vocês sabem por que eu digo que o Thiago é a melhor pessoa para falar sobre isso? Porque ele é uma máquina de números, né? Sim. Se a gente for fazer... A gente podia fazer um programa só sobre South Summit em números. Só o Thiago falando. Não, ele sabe todos os números, que inclusive são impressionantes. Mas é muito bom porque ele sabe. Jornalista de redação, lembra? Ele podia ser jornalista de dados, né? O cara é mestre em ciência da computação. Talvez. Mas aí, continuando aqui na nossa discussão, a gente ainda tem todos os legados do próprio evento. Né? Então, assim, tem impacto na economia, tem impacto no turismo, tem impacto na cidade, mas tem impacto de negócios, que a gente não pode esquecer que o South Summit é um evento de negócios. E numa primeira edição, a gente recebeu, por exemplo, 90 fundos e um percentual significativo deles de origem internacional. Foram mais de 500 speakers, 50 deles de fora do Brasil, internacionais. Nós tivemos presença de 50 países fisicamente no evento. Nós tivemos 500 profissionais de imprensa cobrindo o evento, entre repórteres, fotógrafos, cinegrafistas. Foram mais de 1.500 reportagens publicadas durante os 3 dias de evento. A gente tinha uma carteira de fundos. 43 dessas 1.500 estão em coletiva.net. A empresa que fez esse clipping teve que reforçar. Teve. Nós tivemos, por exemplo, uma carteira de fundos superior a 65 bilhões de dólares para investimento em negócios na América Latina. E numa primeira edição a gente já começa a celebrar alguns resultados. Então, a nossa grande campeã, a Yours Bank, ela recebeu um aporte de $1 milhão do Banco do Brasil. Uma empresa que a história já é conhecida, então eu falo com muita tranquilidade aqui, que se inscreveu no South Summit porque ela não tinha um recurso para comprar um ingresso. Eu acho a melhor e dessa história condição essa, virou verdade. campeã e mudou a vida da empresa. Né? Entrou num outro patamar. Aí a gente tem outra empresa, por exemplo, a Talent Academy, que não ficou entre os 5 destaques da competição, mas era uma das finalistas, que conquistou um investidor no voo. Quando saiu do South Summit, sentou do lado de um representante do fundo de investimento. Eu falo uma coisa, e depois disso, todo lugar você faz negócio. Claro. E esse é um exemplo. Seu Farias certamente concordaria Farias, com assim, você. sentou ali, ele já tá fazendo Ele sai negócio. com uma API embaixo do braço, como a gente diz. Essa história é maravilhosa. E como essa, teríamos outras. Eu tenho empresas que dizem para mim assim, Thiago, eu estou patrocinando o South Summit pela 2ª vez, porque eu sou obrigado a fazer isso, porque eu fechei deals, acordos ao longo do evento que me permitem estar no evento pelos próximos 3, 4 anos. Então, assim, não são raros esses depoimentos. Então, a gente está falando de bons negócios para os fundos, de bons negócios para as startups e de bons negócios para as empresas que estão presentes no evento. Isso significa o quê? Um evento que vem para o mercado, que se propõe a conectar empresas, startups e fundos, e na primeira edição tu sai com esses 3 protagonistas satisfeitos e celebrando resultados importantes, eu acho que mostra que a gente está no caminho certo. Eu acho que também tem uma coisa que é uma retomada até da autoestima do nosso estado. Porque somos um estado muito inovador, a gente está sempre figurando entre os 3 estados com mais startups, com mais empresas inovadoras. A gente exportou muita empresa daqui de inovação, de ponta de tecnologia. A gente exporta muito cérebro e muita gente vai embora, né? A fuga de cérebros vai embora por falta de oportunidades. E, de repente, a Saúde Summit, eu vejo muito que ela mexeu nessa autoestima, de a gente se olhar e dizer, não, peraí, somos um estado muito inovador e retomamos isso. Então, acho que isso é muito legal também, porque dá gás pra gente que é empreendedor, né? Eu acho que essa visão é super adequada, Ali, porque eu vou dar um exemplo muito claro, aconteceu há poucos dias aí, nós recebemos no Instituto Caldeira, um convite do Pedro Valério e de toda a equipe dele, uma equipe de Campinas, da cidade de Campinas. E Campinas é uma referência. Pô, Campinas tem o Unicamp, Campinas tem o CPQD, Campinas tem o ITA, Campinas tem uma série de organizações que no mundo da inovação e da tecnologia estão num altíssimo nível, são referência para o mundo inteiro. E os caras estavam aqui
querendo conversar com a gente para ver o que a gente estava fazendo em âmbito do Caldeira, no âmbito do South Summit, no âmbito da cidade, o que aconteceu em Porto Alegre nos últimos anos que proporcionou. A Maria Benrumei, a fundadora, ela disse que Porto Alegre vive, e o Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, a tempestade perfeita. Né? E eu acho que é uma boa definição do que está acontecendo aqui e que permite que o South Summit cresça, floresça, se estabilize e possa proporcionar os resultados que a gente quer. Sabe que uma outra coisa que a gente ouvia muito na edição passada, e eu até vou interferir aqui no teu papel para variar um pouquinho, e eu quero que o Thiago fale um pouco sobre isso, porque eu acho interessante que a gente escutava muito, o South Summit botou Porto Alegre, botou o Rio Grande do Sul no mapa da inovação. Quando, na verdade, nós sempre estivemos nesse mapa, né? Especialmente se a gente for falar, por exemplo, da última década, que teve ainda mais movimentos e investimentos nessa área. Mas eu acho que a gente pode dizer sim que o South Summit ano passado, principalmente, ele foi a cereja do bolo, né? Foi para dizer, viram? Olhem para cá, a gente realmente é muito relevante. Então, queria que tu falasse um pouquinho desse mapa da inovação. Eu acho que o South Summit ele nos ajudou a materializar muita coisa que a gente já vivia. Porque, às vezes, a gente fala, a gente tem várias coisas que são importantes aqui, mas a coisa sempre ficava num campo muito etéreo, muito né, sem a consistência necessária para que isso realmente seja reconhecido. Acho que o South Summit traz muito isso, porque o que acontece? Quando a gente começou a trabalhar e entendeu que a gente precisava ter um grande evento global de inovação no Rio Grande do Sul, a gente conversou com vários players, a gente conversou com vários eventos, né? O Zé Renato liderou uma busca aí pelo mundo, né, de iniciativas, de projetos, enfim. Quando nós chegamos no South Summit, nós entendemos que ele poderia ser, não a cereja do bolo, mas a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Por que isso? Porque a gente, estudando os grandes ecossistemas de inovação, pelo mundo afora, e eu posso falar do Vale, aí daqui a pouco vocês vão dizer, mas o Vale tem as suas características. Sim, tem, vale essa vírgula, tá tudo certo. Mas se eu falar de Lisboa, se eu falar de Tel Aviv, se eu falar de Helsinki, se eu falar de Toronto, se eu falar de Austin, qualquer um desses lugares, né, eles têm um comportamento que ele é bastante padronizado. O que acontece de uma maneira geral? Todos esses lugares têm pelo menos 5 pilares em comum. O primeiro pilar está muito relacionado ao governo. Em todos esses lugares, tu tem um governo que acredita na pauta da inovação, que coloca esse tema no centro de governo e desenvolve políticas públicas, cria ambiência, cria regulação necessária quando é necessário, né? Faz acontecer as condições para que a inovação, a tecnologia, o empreendedorismo realmente aconteça. Todos esses lugares têm universidades de altíssimo nível, desenvolvendo pesquisa, formando mão de obra, né, criando uma série de elementos com seus parques tecnológicos, enfim, com todo o processo educacional, com capacidade para que a gente tenha realmente cérebros, como tu falou, de alta qualidade. Todos esses lugares têm um ambiente empreendedor muito bacana, que tem ecossistemas ou muito maduros já, ou em franco processo de amadurecimento, né? Junto com isso, esses lugares têm acesso a capital, ou seja, tem dinheiro farto, né? E tem também uma visão global de negócio, tem conexão global. Juntando esses 5 pontos, esses caras ainda têm sempre um evento global de inovação que serve dar um efeito catalisador nisso, que vira uma grande vitrine, um grande ponto de encontro, um ponto de cheque. Eu já vi várias definições sobre esse papel do evento. Bom, corta para a nossa realidade. O que a gente tem? Bom, o governo a gente tem, tanto no nível estadual como no nível municipal, governos que estão com muita vontade política de fazer acontecer. É um momento muito especial que a gente vive, a gente está muito bem representado tanto pelo governador quanto pelo prefeito nesse sentido. Universidades, bom, a gente dispensa, né? A gente tem a URGS liderando aí todos os rankings das escolas públicas, a PUC e a Unicinos rivalizam as privadas. Parques tecnológicos também, né? Quando a gente olha para as outras, elas estão muito próximas ali, algumas têm uma especificidade aqui, um detalhe acolá, mas nenhuma perde muito em qualidade. Quando a gente olha para o ecossistema, bom, a gente já tem os nossos unicórnios, a gente tem uma cena startup bacana, a gente tem incubadora, aceleradora, a gente tem uma história empreendedora com grandes nomes, grandes marcas que nos enchem de orgulho Brasil afora e a gente tem que valorizar isso, né? Onde é que a gente começa a ter problema?
Primeiro, no acesso a capital. A gente costuma brincar, e eu ouvi isso de um amigo e acabei me apropriando dessa expressão, né, que o dinheiro desembarca em Guarulhos e não desce. Ai, precisa descer. E é verdade, é verdade. E não é questão de não desce, ele não sobe, ele fica concentrado. Ele fica confiscado, a alfândega barra. E ele precisa ser mais distribuído, Mas você ele não precisa acha que ter mais tá vindo? Tá melhorando, sem dúvida nenhuma. E por fim, a conexão global é um problema nosso cultural do Brasil. Porque o que acontece hoje? Tu pega um garoto que criou uma startup em Tel Aviv. Se ele não pensar global, não tem negócio. Israel não absorve o negócio, não tem gente para comprar, não tem mercado para trabalhar. Agora cria lá em Rio Grande, em Pelotas, no sul do estado, garoto, olha um Brasilzão gigante para cima, que às vezes se basta e está tudo bem, mas isso nos limita, nos deixa um pouco ensimesmado. Então, quando a gente encontra o South Summit, a gente começa a olhar todas essas coisas e a gente encontra um evento que, primeiro, tem uma carteira de fundos muito importante, e na nossa perspectiva, fundos internacionais, onde estão os maiores cheques. E gastar em real e receber em dólar ou euro Mas tá maravilhoso, né? Mas tá maravilhoso. E olha que oportunidade, a tempestade perfeita. E que oportunidade para os empreendedores de uma startup que começa, o às custo vezes, Brasil, com nada. ele é bastante positivo nesse aspecto. E a gente pode se aproveitar de um jeito bom na expressão de se aproveitar disso. Claro, é uma oportunidade. Surfar na onda, oportunidade. É uma oportunidade. E eu acho que também tem algumas outras coisas da economia, Thiago, do mundial, que é um bom momento para a gente aqui no Brasil. A briga dos Estados Unidos com a China, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Esses dias eu ouvi um pesquisador político, um cientista político internacional, um alemão, e ele falou que está num momento muito especial para o Brasil e para a América Latina, por conta de todos esses conflitos mundiais, porque nós não somos bélicos e porque nós somos um país, e a América Latina, muito acolhedora. E nós somos até relativamente seguros. Então, ele projetando que nos próximos anos vem muita empresa de fora para cá por conta dessas características. E acrescentando que somos um país continental, diverso, lindo, cheio de possibilidades de vida, né? De vida e naturais. Eu achei isso tão importante e eu acho que eventos como esse fomentam isso. Total. Sem dúvida nenhuma, acho que isso está correto, essa visão. E a própria vinda do South Summit Brasil, o South Summit para o Brasil, ela também está muito centrada nessas características. Porque por que o South Summit decide entrar na América Latina a partir do Brasil? Muito também em função disso, das oportunidades, do mercado, da maturidade. E acho super interessante de todos esses contextos, isso também é plano de fundo para a gente poder ter conquistado o evento e estar fazendo. E tirar do eixo Rio-São Paulo, né? Total. Porque a gente... E aí nos limita quando fica no eixo Rio-São Paulo. E eu vou falar, esses tempos eu participei de um programa, eu e a Luca, e a gente dizia, e eu confundia o tempo todo, eu tinha recém-voltado da Web Summit, né? A gente se encontrou lá. E eu confundia o tempo todo, e a Luca dizia, pode confundir, isso aí, tá ótimo, o Thiago tá adorando. Mas eu acho assim, foi bem na época que a gente tava também nessa disputa da da edição brasileira da Web Summit, que também tá vindo pro Brasil esse ano, entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, e nós perdemos, né? Então, assim, ter o South Summit aqui... Teve muita gente, inclusive, que disse, o South Summit, né, furou a fila ali, né? Mas assim, cara, isso é muito maravilhoso. Não, mas eu acho que... O Thiago até já explicou, acho que é legal até, né? Porque eles têm uma espécie de consórcio aí, né? Não consórcio, mas é uma sinergia entre esses principais eventos de inovação mundiais, que se conversam e não há essa rivalidade, né? Qual é o melhor evento. O ponto... Deixa eu só pegar o gancho, Thiago, porque eu vou aproveitar. Para quem não sabe, atrás dessas câmeras, atrás do que vocês estão vendo, tem a galera trabalhando e eles adoram participar daqui, tá? Então a gente tem a pergunta da produção, viu? Quando tu veio, quando vocês vieram, tu também. Tinha. Deixa eu até tomar uma aguinha antes da pergunta. Diz que a da produção é aquela. Eu sou um anjo perto da produção. Mas eu quero aproveitar esse gancho, Thiago, até para explicar, porque uma das perguntas que o pessoal mandou foi o seguinte: hoje em dia a gente tem muito evento de inovação e tecnologia. Então, qual o diferencial do South Summit Brasil? Que aí eu quero que tu explique, assim, que não são concorrentes, né? São complementares. E por quê, né? Qual o diferencial? Bom, primeiro é importante só fazer um ajuste. A gente não perdeu o Web Summit, a gente escolheu o South Summit.
Então, acho que essa é muito a questão. Por quê? Porque justamente o South Summit tinha alguns diferenciais que na nossa visão, da nossa estratégia, estava muito mais alinhado para ser a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Porque todos os eventos são muito bons, todos os eventos têm as suas características, têm as suas fortalezas. Nós acabamos de viver um SXSW, que é um grande festival, que tem uma lógica que invade a cidade de Austin, proporciona uma experiência incrível. Nós temos o Web Summit em Lisboa, o Rio a gente ainda vai ver como é que ele vai ser, né? Mas é um evento que é um grande congresso, muito conteúdo, né? O South Summit, ele é um evento de negócio. Quem vem ao South Summit vem para fazer negócio. Obviamente que na nossa edição, e a gente falou um pouco sobre isso no início da nossa conversa, a gente deu um pouco o nosso molho, um pouco a nossa cara. Um pouco a nossa cara brasileira, Porque né? é importante isso. E essa foi uma das diferenças também da nossa escolha. A Maria Benjumea, ela sempre foi muito clara e muito aberta a entender que o evento precisava no Brasil ter algumas características que estivessem mais próximas do mercado, não só brasileiro, mas latino-americano, né? O nosso povo, ele gosta de ver um palestrante, fazer uma selfie, levar um livro para pegar um autógrafo, ele gosta de pegar, de tocar, sabe? E isso é muito importante, né? Quando tu vai ao South Summit Madrid, ele é um evento que eu vou lá fazer uma reunião com a Ali, eu tenho uma reunião com ela, eu fechei o meu acordo com ela, terminou a minha reunião, virou as costas e vou embora. A gente fica aplaudindo o pôr do sol. A gente fica curtindo, a gente vive, a gente transformou o South Summit num grande ponto de encontro. Eu ouvi de um conselheiro nosso, recentemente, numa reunião, e ele dizia assim, para mim o grande valor do South Summit foi que eu fui lá e eu encontrei todo mundo que eu tinha que encontrar. Né? Então, a gente dizia Porto Alegre todo está aqui. Isso é muito simbólico, né? Isso é muito importante. Então, assim, há uma diferença muito grande e por isso que os eventos podem coexistir, coabitar. Porque enquanto um está focado em conteúdo, o outro está focado em trazer tendências, coisas que a gente vai ver no mercado dali a 10, 15 anos, outros são extremamente nichados ou para a indústria, como é o caso do Mobile Congress em Barcelona, ou o NRF do varejo, mas tem o South Summit, que ele acaba por isso sendo único. Nós não temos hoje um evento com essas características, ou seja, um evento de inovação aberta que conecta empresas, startups e fundos de maneira quase que obsessiva, né? Então, isso dá para ele uma característica muito ímpar e, sem dúvida nenhuma, hoje é o maior evento de inovação de negócios em termos globais e da América Latina, o brasileiro, já na primeira edição, já se consolidou nisso. Eu falo muito com outros players de outros eventos e eu ouço mais ou menos o seguinte: o meu evento era o maior até o South Summit. Era o maior encontro de startups até o South Summit. Era o maior encontro de fundos até o South Summit. O South Summit tem um ano e já está fazendo amigos aí, desbancando primeiros lugares. Não, e é muito legal. E a gente acaba convivendo porque a gente está hoje criando uma conexão com esses players. Eu, por exemplo, no último ano, eu praticamente fui em todos os eventos de inovação do Brasil e fora dele, né? E sempre muito bem recebido, sempre muito bem acolhido, e vamos receber todos esses da mesma forma no South Summit Brasil. Brasileiro, né? Então, acho que isso é muito legal, porque a gente cria uma lógica, não é de competição, é de coopetição, o que é completamente diferente. Então, se a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Isso é uma frase batida, é um clichêzão, mas ela é muito verdadeira. A gente pode dizer que então que o South Summit é uma feira, um evento de negócios e networking, porque não o que a gente... Feira. Não é feira. Não é feira. Eu já aprendi que não é feira. Não é feira. É um evento, então aqui nós vamos pendurar Isso é um dos 7 pecados capitais do South Summit. Amanda, já aprendi, tá? Amanda, desculpa, Amanda, que você já me ensinou. Feira não. Mas é um evento que a gente pode pendurar aí o relacionamento, porque eu acho que esse que o teu... É um evento de conexão. De conexão. Sabe, se eu fosse definir o South Summit entre todas as suas perspectivas, ele é um evento de conexão, porque ele conecta pessoas, ele conecta empresas, ele conecta startups, ele conecta fundos, ele conecta com a cidade, ele conecta com o estado. Então, assim, é um evento de conexão e, mais importante, presencial. E levem cartão, gente. É um encontro de gente. Não, e ele conecta público e privado, né? Que eu acho que também foi um legado importante, né, da primeira edição e que deve se repetir, né? Está se repetindo,
o privado, né, normalmente tem, inclusive, não só mais recurso, mas mais interesse nessas questões, mas como o público veio com força, esses dois setores se uniram, mostrando assim, dá funciona. Pra fazer. Funciona. E dá pra dá fazer, resultado. funciona e tem resultado. Dá resultado. Então vamos, né? Opa, então temos uma tempestade perfeita? É tipo isso. Lembrando que este é um programa de oferecimento da Vero. Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso, Vero é mais negócio. Tá, essa é a sua proposta. Vamos nos encaminhar para o final, infelizmente. Passa voando, né? Passa voando. Thiago não conseguiu falar nem 10% dos números que ele tem. Porque, afinal de contas, a gente podia fazer um programa só de sobre os números que números. tem na cabeça do Thiago. À toa que ele é mestre em ciências da computação, né? Aliás, já falei, né? Não conecta, né? Pessoa de humanas que vai fazer ciência Eu da computação. admiro demais. Quando eu crescer, talvez... Não vou ser assim, né? Não, mas isso foi uma grande aventura em determinado momento e eu tenho que agradecer demais aqui ao professor Rafael Prikladnik, que foi meu orientador e aceitou embarcar nessa jornada e eu brincava com ele que eu tinha muita vontade de fazer isso, mas eu não encontrava uma pessoa maluca o suficiente né, para bancar isso, porque eu era o jornalista em todas as turmas, eu não tinha mais nem nome. Quem é o fulano? O jornalista. E era Tu corrigia todos os textos era também, os colegas. Fazia todas as apresentações. Os trabalhos, todas as defesas. O colega ali, vou postar aqui. Thiago, tu pode corrigir o meu texto aqui que vai pro Instagram? Dá uma olhadinha aqui pra mim antes. Né? Mas foi uma experiência muito legal, assim, e eu faria de novo tranquilamente, assim, porque foi um desafio, eu me desafiei. Eu imagino. Tinha horas, Gente. eu tive uma solidariedade absurda dos meus colegas, a gente fazia grupos de estudo. Porque o que acontece? Tu pega um curso como esse... Me expliquem como se eu tivesse 4 anos. Não, mais ou menos isso. Eu chegava na aula, chegava pro professor e ele fazia uma conta que ficava a parede inteira e ele dizia assim, não, isso aqui é matemática básica. Eu disse, professor, matemática básica é somar, dividir, multiplicar e diminuir. O resto não é básico. Se tu me trouxer Pitágoras, Bhaskara, já é um nível... Isso é um nível hard, né? Mas foi muito legal. Ali, vamos para a última pergunta? Vamos. Eu acho que o Thiago trouxe uma coisa que eu acho que é muito legal, que ele falou, né, sobre a gente olhar pela perspectiva da educação. Eu sou uma entusiasta da educação, eu acredito que o mundo, a gente vai sair da zona da pobreza, ter comida no prato para todo mundo, quando a gente olhar de fato para a educação, lá da base até a pós-graduação e tudo mais. Acho que isso é muito importante. A Saúde Summit conseguiu, né, unir muitos players da educação, da pública, da privada, isso tudo, e também juntar com ecossistemas de inovação que também mexem com a educação, como é o Sebrae. Tem uma trilha própria de educação, específica disso. Faz parte. Como que nasce isso? Assim, qual é o olhar de vocês? Vocês têm algum plano também para a galera mais jovem, para algum projeto para levar os alunos e instigar o empreendedorismo? Eu, particularmente, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, uma das melhores do país em jornalismo. Mas que não incentiva. Me prepararam para ser funcionária uma vida repórter. inteira e nem sequer para empreender dentro da empresa. Quando eu decido empreender, foi um Deus nos acuda, porque não sabia o básico. Hoje eu olho e penso, o empreendedorismo tem que estar em todo, porque são novas possibilidades. Total, eu tive uma formação super voltada para empreendedorismo, para liderança, para gestão, para comunicação integrada, inclusive, né? Porque eu me formei numa faculdade daqui, então eu já tinha esse olhar numa faculdade mais nova. E ainda assim já foi um Deus nos acuda, né? Imagina para quem tem essa formação. Eu sei que a URGS, por exemplo, a gente sempre diz que também fomenta muito a questão do repórter, né? Do jornalismo raiz. Mas eu acho interessante que tem escolas de ensino médio e fundamental já introduzindo a disciplina, a matéria, não sei como é que não lembro mais como chama. Itinerários formativos, chama agora no ensino médio. Empreendedorismo, acho sensacional. Ouvindo vocês aí, eu me espelho muito, porque eu também sofri com a mesma coisa. Então, eu me lembro que eu me formei na FAMECOS e eu tinha uma cadeira, né, vocês devem ter tido nos cursos de vocês, que chamava Administração e Jornalismo. E era o mais perto... Não tinha esse nome, mas era o mais perto que a gente chegava
em termos de negócio ou de uma variação da carreira que não fosse ser repórter de rádio, jornal, TV. Na minha época, engatinhando a internet. Então, A discadinha. Vamos deixar assim, porque isso aí vai entregar muitas coisas, muitas idades. Eu já falei algumas vezes sobre isso. E quando eu descobri que o mundo era maior que uma redação, ele foi transformador. Eu imagino. Sabe? Ele foi transformador. E por mais que eu amasse estar na redação, por mais que eu amasse ser repórter, contar histórias, conhecer gente, né, fazer o que eu sempre sonhei fazer, eu não conseguia mais voltar, porque eu não cabia mais naquele espaço, sabe? Então, assim, isso sim é um compromisso do South Summit. Na primeira edição, nós tivemos uma série de projetos alinhados com isso. Nós trouxemos projetos sociais que ensinam crianças a desenvolver aplicações, a codar, como a gente diz. A gente teve um hackathon liderado pela Secretaria de Educação, em que os jovens foram premiados dentro do South Summit para que eles comecem a viver esse processo. Neste momento, está acontecendo a primeira edição, né, do South Summit Next Gen, que é justamente com o objetivo de dar um passo a mais. No ano passado nós ensaiamos isso. Esse ano, por exemplo, nós estamos fazendo um grande encontro no Auditório Araújo Viana, liderado pelo Governo do Estado, pela Prefeitura de Porto Alegre, onde nós vamos reunir mais de 3.000 jovens da rede pública, estadual e municipal, né, para ter contato com alguns dos nossos speakers, para serem inspirados, para ouvirem que é possível, que dá para fazer, ouvindo histórias bacanas de gente bacana, que né? até ontem era como eles e hoje está se destacando no negócio, nos negócios, no esporte, liderando ações sociais. Então a gente está falando de Celso Ataíde, que é, né, um grande nome, um empreendedor social gigante. Né? Nós estamos falando de Gabriela Comaceto, que é uma executiva incrível, já passou pelos as grandes big techs da atualidade. Zé Mário Espero, que é um atleta, lutador do jiu-jitsu, né? Um cara que lutou a vida inteira e fez do esporte literalmente lutou, né? E fez do esporte um caminho para empreender, tem uma história maravilhosa. Então a gente está trazendo isso esse ano e a gente quer que isso cresça. Nós vamos seguir tendo os nossos projetos sociais dentro do evento, ensinando as crianças a codar, desenvolver. Nós vamos seguir tendo ações sociais de outra natureza dentro do contexto do evento. Nós vamos seguir tendo o nosso Hackatê da Secretaria Estadual de Educação. Então, assim, a gente vai agregando, né? O South Summit é uma coisa que cada ano a gente aprende, a gente testa, a gente valida, vai botando mais uma pecinha, mais uma coisa. E esse processo educacional, porque a gente também acredita que a transformação passa por aí, ou mais do que passa por aí, começa por aí. E a gente está trabalhando com muita seriedade. Claro que a gente tem steps para chegar aí, então a gente chegou no mercado, inclusive com um conceito nosso em termos de South Summit Innovation is Business, você deve lembrar, que era convidar as pessoas que, tu quer inovar, vem fazer negócio, tu quer inovar, vem te conectar, tu quer inovar, vem conhecer gente, o South Summit é um lugar. A edição desse ano, o nosso conceito é o Shape the Future. Por que é o Shape the Future? Justamente por coisas desse tipo. A gente já fez negócio. Agora vamos discutir que negócio é esse, que impacto esse negócio tem, qual o compromisso que a gente tem, que mundo a gente vai entregar para as próximas gerações. E essa discussão que a gente está propondo de maneira transversal no palco. E eu tenho certeza que na sexta-feira a gente vai fechar os portões aí celebrando um grande evento. Aplaudindo o pôr do sol. Não podia ser porque a gente já encomendaram o pôr do sol, né? Vocês já falaram para não chover. Essa conversa está em curso. Ai, meu Deus, ainda bem. Por favor. Mas eu só queria, então, para a gente finalizar, agora a gente fica mais feliz ainda, né, Ali, saber desse fomento à educação. Mas eu sempre, e quando a gente fala em educação de jovens, principalmente, eu gosto de inverter, né? Em vez de pensar que mundo a gente vai deixar para os nossos jovens, né? A gente precisa pensar que jovens a gente está deixando para esse mundo. Porque esse incentivo na base... é fundamental. Ele vai virar essa chave. Vai.
Gente, muito obrigada, Thiago, mais uma vez, Ali, mais uma vez. A Ali, inclusive, já tá virando, né, figurinha Já carimbada. tem crachá do Não, coletivo. parece crachá. que eu vou ter crachá e parece que eu vou estar na folha de pagamento também. Melhor, Ouvi por aí. melhor, Ouvi Ou por aí. no contrato social, Ou né? no Vamos contrato pensar social. grande, Opa! né? O Farias até saiu aqui. O Farias ó. chegou a sair. Saiu A aqui, Márcia ó. falou estar no contrato social, o Farias correu. Nunca mais. Porque não se viu. empreendedorismo foi o nosso tema, já estamos. Muitíssimo obrigada. Eu vou deixar para vocês agradecerem, né? Enfim, fazerem seus agradecimentos, senão o pessoal me xinga que eu não deixo as pessoas falarem. Imagina, eu quero agradecer muito a coletiva. Eu acho que esse projeto de vocês, ele é fundamental porque ele ajuda a mostrar o que o time do Thiago, a Saúde Summit está fazendo e outros tantos eventos e outros tantos projetos que a gente tem aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, que são incríveis, que podem ser escalados, que podem especialmente inspirar outras pessoas que às vezes não estavam naquele jeito, Deus nos acuda a nós, que não sabia para que lado ir. Então, agradecer demais o convite, foi um prazer estar aqui com o Thiago. Sou fã desse cara, fazer o quê, né? Acho que ele movimenta muitas coisas, desde lá de trás, te acompanho lá do Pô Digital. E quando o Thiago falava sobre isso, as pessoas falavam, meu Deus, aquele maluco. Eu ouvi isso, Thiago, várias vezes. Aquele maluco, que mundo ele vive? Que mundo ele vive? Eu falava, opa, o Thiago está vivendo um mundo que já está acontecendo e nós estamos atrasados. Então, que honra te poder estar aqui nessa troca contigo. Vida longuíssima ao Saúde Summit e a tudo que vier derivado do Saúde Summit. Não, muito obrigado pelas palavras. Tu é suspeita, né? É uma relação antiga, mas acho que é uma história bacana. E acho que ela é construída com muita honestidade, com muita dedicação, com muito respeito. Sabe? E eu acho que é isso que vale, sabe? Quando a gente olha para trás, às vezes eu brincava assim, quando me perguntavam assim, o que tu quer que digam de ti no futuro? Cara, eu digo, não quero grandes coisas, mas se dizer, era um cara legal, tá valendo, eu acho que tá bem. Não sacaneou ninguém, não passou por cima de ninguém, nada disso. Guri bom. E é um guri Um bom. guri bom. Um guri bom. Um guri bom. E eu acho que é isso que eu tento fazer por onde eu passo e estar aqui, tendo esse espaço, a oportunidade que a coletiva sempre me dá, me sinto muito em casa toda vez que eu venho aqui, né? Tenho o maior carinho pela Márcia, pela turma toda, assim. Eu digo, eu sou um leitor desde a época da Famecos, que eu queria saber onde estavam, né? A coluna Onde Estão era a minha predileta. Porque se alguém mudou de né? lugar, tem uma vaga aberta. Isso é importante. Então, assim, tenho realmente uma sensação de leitor, né? E tenho uma gratidão muito grande à coletiva, que é a nossa parceira no Saúde Summit, é uma das empresas que estão entre os nossos media partners, e fiz muita questão da coletiva estar conosco, né? Porque valorizo demais o trabalho que vocês fazem aqui e tenho o maior orgulho de, mesmo que de maneira diminuta, poder estar sempre contribuindo, estar sempre perto, estar sempre ajudando, contem sempre comigo e com o Saúde Summit. Perfeito. Gente, muitíssimo obrigada para vocês também que chegaram até aqui. A gente se vê na semana que vem. Não esqueçam, curte, compartilha, comenta. Ativa o sininho. Ativa o sininho, joga pra galera quando te inscreve e ativa o sininho. O YouTube te avisa sempre que tem conteúdo novo e toda semana tem conteúdo novo aqui no coletiva.tv. Eu te vejo semana que vem. Tchau, tchau.